Vejamos, já sabemos que o serviço social vai surgir atrelado ao desenvolvimento da sociedade capitalista na década de 1930, terá como marco simbólico o ano de 1936, com a criação da primeira escola. A gente já discutiu sobre isso. Então, vai surgir um cenário de industrialização e urbanização da sociedade, com a emerção de novas desigualdades sociais no contexto de aumento do pauperismo e da pobreza. Ademais, com o processo de industrialização da década de 30 e a agudização das expressões da questão social no capitalismo monopolista como forma de intervenção, Igreja Católica, Estado e mercado nos problemas sociais. Então, há essa pactuação, de certo modo, obviamente a Igreja Católica entrando muito mais aqui no aspecto formativo desses profissionais, mas principalmente quando o Estado assume a responsabilidade no trato da questão social, mas ele não assume porque ele quer, ele assume fruto de um processo de luta social. E o mercado aqui como, burguesia mesmo, classe dominante. Então, há todo um contexto societal e histórico envolvido nessa emersão profissional. Pois bem, temos como objeto de intervenção profissional a questão social, ou seja, só é a emersão das expressões da questão social na sociedade que colocam a necessidade da profissão. A parte, lembre-se, da política social que vai criar os agentes assistentes sociais. Essa questão social é considerada nosso objeto de trabalho e a concepção que nós mais utilizamos de questão social é a da Marilda Yamamoto e do Raul de Carvalho na sua obra Relações Sociais e Serviço Social no Brasil. O que é essa questão social que está lá traduzida, para Yamamoto e para o Zé Paulo Neto, e que já mencionei aqui com vocês como sendo fruto do processo da Lei Geral de Acumulação Capitalista, ou seja, uma pobreza que é diferente daquela pobreza da escassez. É uma pobreza que acontece mediante a extrema riqueza. É um acesso desigual à riqueza que é socialmente produzida. Mas não é só desigualdade, não. Tem outros elementos que a gente precisa ver aqui nessa questão social, nosso objeto de trabalho. A questão social não é senão as expressões do processo de desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político. Perceba, a questão social é o ingresso da classe operária no cenário político, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado. Aqui é a questão que a Yamamoto traz da questão social como rebeldia. Então, não basta só existir esse acesso desigual à riqueza socialmente produzida ou ter essas desigualdades. É preciso também afirmar que existe
essa desigualdade. Isso se faz com o ingresso no cenário político da classe operária, denunciando essas situações de extrema vulnerabilidade, de superexploração da qual vivenciavam. Além disso, a questão social é a manifestação no cotidiano da vida, no dia a dia da vida, da contradição entre proletariado e burguesia. Qual contradição? Do acesso à riqueza que é socialmente produzida. Porque a classe trabalhadora, proletariado, produz a riqueza, mas isso é retirado no processo de produção pela exploração e pela extração de mais-valia, ficando a riqueza que o proletariado produz na mão da burguesia. É apropriada essa riqueza. Então, a questão social vem daí, a qual passa a exigir essa contradição entre proletariado e burguesia, passa a exigir outros tipos de intervenção, mais além da caridade e repressão. Ou seja, o serviço social vai surgir quando é necessário mais ações além da caridade e da repressão. É necessário uma forma sistemática de responder a essa contradição entre proletariado e burguesia, que se traduz em desigualdade, mas se traduz também em rebeldia. E qual é essa intervenção mais além da caridade e da repressão? As políticas sociais. Lembra que a gente falou isso? Só é explicado a profissão a partir da criação do seu mercado de trabalho. Bom, sendo que existem umas coisas chamadas protoformas do serviço social e toda uma influência da Igreja Católica na emergência profissional. A Igreja tinha como objetivo, nesse momento da sociedade de um amplo processo de urbanização, recristianizar a sociedade, trazer de volta o pensamento de Cristo, buscar estabelecer hegemonicamente para a conquista seu poder que havia sido perdido com a ascensão do capitalismo. Presta atenção. Antes do capitalismo, a igreja era totalmente dominante, a Igreja Católica. Ela era dominante. O que era, senão, os feudalismos, a era feudal, o senhor feudal. Ele era um representante de Deus na terra. Ele, inclusive, vocês sabem disso, vocês estudaram história muito melhor que eu. Ele até tirava a virgindade das mulheres que se casavam no seu feudo, que era algo sagrado. Então, não era o marido que tirava a virgindade da mulher, era o senhor feudal. Olha que forte isso, né? E ele era Deus na terra. Que foi, posteriormente, a partir da própria inserção da burguesia, inserido no processo de transição do período absolutista. O absolutismo é as monarquias. As monarquias, elas também são formadas não por senhores feudais, mas por reis. Na Europa, isso é muito forte. Rei da Inglaterra, rei da Noruega, rei dos reinos da Bretanha,
da Germânia, enfim. Esses reis eram também advindos de famílias que eram famílias de um sangue real, de um sangue puro e virtuoso, que também representavam Deus na terra. Então, com a queda desses sistemas feudais e absolutistas que atrapalhavam o comércio, porque o sistema feudal ele era bastante fechado mesmo. O absolutismo ele ainda era semi-aberto, porque já havia os grandes comércios mercantis, enfim. Mas a burguesia ela precisa da liberdade de mercado para vender suas mercadorias. E esses sistemas feudais e absolutistas, eles eram fechados em muralhas, literalmente. O sistema feudal era fechado por muralha, porque era preciso proteger a propriedade privada. Então, a imersão da burguesia, da classe capitalista, que primeiro inicia com os burgos, que eram os seus locais de venda ao redor do sistema feudal, ele vai requerer a abertura desses muros, porque precisa vender sua mercadoria. Não é para ter intervenção de senhor feudal me cobrando imposto, proibindo de eu vender porque eu pertenço a outro feudo, tarará. O capitalismo é essa universalização das relações. Temos que abrir, a priori, com a Revolução Francesa, que é a chamada Revolução Política do Capitalismo, com as palavras da liberdade, da democracia, liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade. E a Revolução Industrial, que é a chamada Revolução econômica do capitalismo. Então, essas revoluções, elas destroem essas estruturas anteriores ao capitalismo, tendo como momento de transição o absolutismo, e a sociedade capitalista, então, ela vai se reverenciar não pela Igreja Católica, mas pelas relações mercantis, de mercado, de compra e venda de mercadorias. Então, o burguês, o capitalista, ele não é um representante de Deus na Terra. Ele não é essa figura sacra que os reis eram, que o Papa era, que os bispos eram. Ele era uma figura nova e que incomodava bastante as estruturas hierárquicas da Igreja Católica. Então, o capitalismo ele faz com que a Igreja Católica perca espaço e poder na sociedade, até porque no seu processo de ampliação sai bastante do núcleo europeu e vem aqui para as colônias estadunidense, norte-americana, enfim, vai para todos os cantos do globo, tá? Então, para recuperar esse poder, esse prestígio, recuperar esse poder que havia sido perdido com o processo de ascensão do capitalismo, que é a ascensão da racionalidade, da ciência, viramos uma sociedade, como falamos, antropofágica. Não é mais o centro Deus, o centro é o homem. O homem passa a ser central e passa a se questionar verdades absolutas da igreja. Então, para recuperar esse poder, vai se investir no movimento de recristianização.
a partir da chamada ação ou reação católica. Essa reação católica ela é baseada basicamente na intelectualidade católica, num pensamento filosófico e político que se organizará adaptando a realidade brasileira ao que traziam as encíclicas papais de cunho social, a Rerum Novarum e a 40º Ano, que são duas encíclicas muito importantes para o serviço social, para essa intervenção social da igreja, que trazia bastante essa conciliação de classe e que a igreja se colocava como uma terceira via. Nem liberalismo do capitalismo e nem o comunismo socialista da União Soviética. Não queremos extremos de classes. Queremos o capitalismo sem seus pecados. Tem que haver uma conciliação de classe. O trabalhador, na verdade, tem que agradecer esse trabalho que ele recebe do capitalista. É essa a ideologia que está presente nas encíclicas papais de cunho social. Mas, lembrando que essa ação católica é uma ação de um cunho filosófico, porque tem essa questão da recristianização, tem essa questão missionária, como se fossem umas novas cruzadas. Só que aqui, no finais do século XIX e século XX. Então, as ações da igreja eram consideradas que a terceira via eram antiliberais e anticomunistas. Sendo que, posteriormente, quando ela viu que não conseguia, de fato, barrar esse processo do capitalismo, passa a ter confluências com as ideias liberais. Então, a igreja se propõe como terceira via, como um contraponto ao liberalismo e ao comunismo, num cenário que havia muitas incertezas com o processo de industrialização. Mais uma vez, lembrando que tudo isso que vivia-se, a formação de grandes cidades, as vilas operárias, as fábricas, esse processo de industrialização era algo muito novo na sociedade. As sociedades até então, elas tinham uma cultura castelar, né? Do castelo, do rei, das muralhas, da serviência, que é diferente do trabalho assalariado totalmente, porque há a liberdade do trabalho a priori, enfim, que não havia mais aquelas relações de troca como antigamente, que fulaninho trocava o que ele queria, ele tinha que comprar, trabalhar e comprar aquilo que ele quer. Então, a ação católica, ela não era uma assistência pura e simples. Presta atenção, que às vezes a gente tende a achar que a ação católica era igual a uma filantropia, uma assistência pura e simples. Era uma ação social. Era uma ação política. Tinha um objetivo, tinha uma militância católica para reaver esse prestígio da Igreja Católica. Então, era uma ação política. E as pioneiras aqui brasileiras, eu falo pioneiras porque de fato eram mulheres
de classe média alta, mulheres intelectualizadas, que, né, num novo surgimento da sociedade, viu essa possibilidade de uma atuação a priori missionária, de uma formação de um laicato. Elas tinham isso muito claro, de que a ação delas não era uma assistência, a ação delas era uma ação política. Inclusive, muitas das pioneiras do serviço social brasileiro a esse processo de intercâmbio com o serviço social norte-americano, que é um serviço social da técnica, que é um serviço social da ciência, do tecnicismo, do benefício, da assistência. Elas estão numa linha mais filosófica, humanista, doutrinária, política. E isso elas tinham muito claro de que elas tinham essa missão. Era uma missão, uma devoção. Aprofundando. Então, a Igreja Católica organiza, igreja, então você sabe, quando eu falo Igreja Católica, eu falo Igreja Católica Apostólica Romana, organiza sua militância ou seu laicato através da ação católica. Consideram essas ações como protoformas do serviço social. Um exemplo, a Juventude Feminina Católica, Liga das Senhoras Brasileiras, e era muito relacionado ao gênero mulher, porque geralmente quando se fala em ações educativas, ações sociais, filantrópicas, se relaciona mais essa ação à mulher historicamente, porque o homem estava inserido no trabalho público, e a mulher ficava na divisão sexual do trabalho, com essas questões mais do cuidado ao outro. E em 1932 é criado o Centros de Estudos e Ação Social, o CEAS, que vai ser o responsável pelo processo formativo profissional e também vai ser o responsável pela primeira escola de serviço social, que hoje é a PUC São Paulo, que foi fundada em 1936. A priori como escola de serviço social, né? Depois tem a fundação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que é a PUC São Paulo, e em 1937 é fundado no Rio de Janeiro também. Qual era o método dessa reação católica, dessas protoformas do serviço social? O método era o ver, julgar e agir. Então, primeiro se via, é um método que é usado até hoje, certo? Pela militância católica. Então, primeiro se via a situação, depois se julgava e depois se agia. Era baseado no ver, julgar e agir. O que não é muito do que a Mary Richmond traz, né? A Mary Richmond fala em estudo, diagnóstico e tratamento. Sendo que aqui esse agir não é tratamento. Esse agir é um agir político. É um agir, sim, de ajustamento de condutas, de conquista e adesão do outro, de busca do consentimento, de apaziguação dos conflitos, de coerção e consenso. Não é tanto do tratamento, mas tem essa ação no final. Então, aqui eu trouxe só a título de informação os anos das encíclicas papais. A Rerum Novarum é de 1891 e a 40º ano de 1931, porque ela é justamente 40 anos depois.
A 40º ano é comemoração à encíclica da Rerum Novarum. 40 anos como se fosse uma alusão àqueles 40 dias, né, que Jesus passa no deserto. Eu não entendo muito, mas é mais ou menos assim. A igreja, através da Rerum Novarum, assume que há questão social. Perceba, a igreja nunca negou que teve questão social, ao contrário, ela assume que há desde 1891. Olha, tem uma situação nova, essa sociedade do capital, esses capitalistas, esses burgueses trazem uma nova pobreza, então ela assume que tem essa questão social, ela critica o lucro, inclusive Jesus fala, né? Jesus fala, é mais fácil. Como é? Jesus fala alguma coisa assim sobre os ricos, que é mais fácil um camelo ir para o reino dos céus do que um rico para alguma coisa fundo de agulha. Ai, gente, esqueci agora, mas Jesus fala, você vai lembrar sobre isso, que todo mundo já ouviu essa frase, porque eu agora me esqueci. Então, critica o lucro do capitalismo, mas também os perigos do socialismo. Então, em regra, defende um capitalismo sem seus pecados. O problema não é o capitalismo, o problema é o excesso dessa busca de lucros, é esse individualismo, é esse egoísmo, essa falta de solidariedade com o outro, o que é possível de ser resolvido. Segundo a Rerum Novarum, que mais uma vez assume que há questão social. Bom, sobre ainda essa questão do doutrinarismo, tá? Para ser assistente social não era qualquer pessoa que queria ser assistente social. Tinha critérios, porque, mais uma vez, a Igreja Católica era responsável, né, por essa formação dessas plataformas, dessas pioneiras do serviço social. Não era qualquer pessoa que podia levar a palavra. Tinha que ter lideranças. Veja, olha, tinha que ser uma pessoa íntegra, devota, comunicativa, ter formação moral e um preparo técnico e nutrir um sentimento de amor ao próximo. Eram essas as características desejadas para o assistente social. Então, não era qualquer pessoa que queria ir lá fazer a faculdade e pronto, sair com diploma. Não. Tinha um público direcionado. E aqui, principalmente mulheres, né? O assistente social deveria ser uma pessoa de mais íntegra formação moral, com um sólido preparo técnico, aliado a um desinteresse pessoal, essa anulação do eu, porque a questão aqui é o outro, uma grande capacidade de devotamento e sentimento de amor ao próximo. Deve ser realmente solicitado pela situação penosa de seus irmãos, pelas injustiças sociais, pela ignorância, pela miséria, e esta solicitação deve corresponder às qualidades pessoais de inteligência e vontade. Deve ser dotado de outras tantas qualidades inatas, cuja enumeração é bastante longa: devotamento, critério, senso prático, desprendimento, modéstia, simplificando,
que deve ser simples, sim, pessoa simples, comunicatividade, bom humor, calma, sociabilidade, trato fácil. Ora, era a pessoa que ia levar a palavra da igreja, não podia ser uma pessoa mal-humorada, imagina. Chegar lá na casa da família, a pessoa toda mal-humorada, mal-educada, sem ser espontânea, não ia resolver de nada. Olha, tem que ter bom humor ainda, viu? Acordar sorrindo, calma, sociabilidade, trato fácil e espontâneo, saber conquistar a simpatia. O objetivo não era buscar a adesão, o consentimento, então tinha que ter essa qualidade. Saber influenciar e convencer. Olha aqui, mais uma vez, nós trazendo essa característica da ação política. A ação da reação católica doutrinária era uma ação política. Isso não é muito claro, né? Às vezes, quando a gente estuda, mas é muito claro, olha, convencimento, bom humor, é quase um político da igreja. Um candidato precisa de tudo isso aqui para ganhar, né? Do mesmo jeito aqui a militância da Igreja Católica. Será, portanto, indispensável para o recrutamento dos futuros assistentes sociais critérios bem definidos. Desde a sua fundação, a Escola de Serviço Social de São Paulo, que hoje é a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, apresenta como exigência funcional para a matrícula ter 18 anos completos e menos de 40, olha aí, preconceito geracional, comprovação de conclusão de curso secundário, apresentação de referência de 3 pessoas idôneas, submeter-se ao exame médico. Então, 3 pessoas idôneas, ainda tinha que indicar, você tinha que ter todas as qualidades, ainda 3 pessoas tinham, pessoas que, no caso, teriam reconhecimento social, fazer essa indicação e ainda passar por um exame médico, claro, até porque, né, muitas situações eram em condições precárias de sanitárias, né, que vilas operárias, periferias, enfim. Bom, os primeiros assistentes sociais atuam numa perspectiva. Eu coloquei aqui primeiros que eu subtendo, né, que isso foi ultrapassado, mas é óbvio que isso é uma característica ontológica das requisições institucionais que carregam. Eu não vou problematizar, mas em regra Yamamoto traz que atuavam e era, né, numa linha educadora, moralizadora, punitivista e reformadora do sujeito. Tinha esse caráter de reforma do sujeito. O objetivo era fazer uma reforma intelectual e moral naqueles trabalhadores, principalmente os radicais que se rebelavam contra os patrões. Olha aqui a busca da adesão. Busca da adesão e do consentimento. Capatazes. Assistentes sociais eram capatazes da igreja. Caso capatazes do Fordismo. Olha só, iriam principalmente naqueles trabalhadores que faziam greves, que se sindicalizavam, que se rebelavam, que eram radicais, porque era uma ação política, uma ação de adesão ideológica, de recristianização, uma ação educadora, moralizadora, punitivista e reformadora. Tinha que mudar
Aquele sujeito não tinha que ser radical, ele tinha que consensuar com o seu patrão, para que ambos pudessem crescer. Assim diz as encíclicas. O grande mal da sociedade estava no afundamento moral e comportamental dos valores. Então, o problema não era o acesso desigual à riqueza, não. O problema era o afundamento moral mesmo. As pessoas tinham uma moral frágil e um comportamento de valores questionável. O que vocês podem até ver esse discurso sendo retomado hoje, como um problema sendo uma questão moral. No desequilíbrio das classes, então, vê só, o doutrinarismo e esse pensamento da Igreja Católica, do neotomismo, eles apontam isso do desequilíbrio das classes e eles vão trabalhar para que essas classes fiquem equilibradas. Por isso que critica o lucro, entendeu? E também critica aqui o radicalismo do socialismo, com certeza, até porque no início do século XX havia muita essa influência por causa da Revolução Socialista Soviética e também por causa da influência do movimento anarquista na criação dos primeiros sindicatos. O objetivo era a construção de uma unidade que negasse tanto o comunismo como o liberalismo, mais uma vez reforçando aqui a igreja como terceira via. Pois tá, nós não concluímos esse assunto, continuamos na próxima aula, tá? E é isso, até breve. 37. Bom, gente, agora nessa aula nós vamos dar continuidade à influência desse pensamento doutrinário, desse pensamento conservador humanista, neotomista da Igreja Católica. Então, a primeira aproximação que o serviço social teve com qualquer tipo de referência filosófica, foi com o pensamento neotomista. Veja, eu estou aqui falando de referência filosófica. Então, o primeiro recurso filosófico foi o tomismo, ou então sua revisão, o neotomismo, que teve muita influência do Jacques Maritain. A primeira perspectiva teórica é diferente. A primeira teoria é o positivismo, vamos falar sobre isso. Mas o primeiro referencial filosófico é o neotomismo. Esse neotomismo ele tem um cunho humanista conservador. Isso se dava também porque havia uma forte relação entre Estado e Igreja na conjuntura que culminou no golpe de 1930. Assim, a Igreja Católica era responsável pelos conteúdos ensinados aos primeiros assistentes sociais, haja visto o trato moral que era dado à questão social. Cabe ainda assinalar, isso segundo Yasbeck, que neste momento a questão social é vista a partir de forte influência do pensamento social da Igreja, que a trata como questão moral, como um conjunto de problemas sob a responsabilidade individual dos sujeitos que se vivenciam
Embora situados dentro da relação capitalista, trata-se de um enfoque individualista, psicologizante e moralizador da questão, que necessita para seu enfrentamento de uma pedagogia psicossocial, que encontrará no serviço social efetivas possibilidades de desenvolvimento. A primeira escola, como eu já mencionei, ela foi criada, em São Paulo, no que hoje é a Pontifícia Universidade de São Paulo, Católica de São Paulo, foi criada pelo SES, o Centro de Estudos e Ação Social, em 1936. Lembrando que esse é um marco simbólico, mas que muitas vezes as bancas ou as pessoas associam esse ano à criação do serviço social. Então, se perguntar qual o ano de criação, não titubeie e coloque 1936, década 1930. E em 1937 foi a Escola do Rio de Janeiro, posteriormente Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. A formação do assistente social era atrelado então a esse humanismo conservador com influência neotomista, e até 1950 a igreja teve total influência sobre a formação profissional desses primeiros assistentes sociais. Essa gênese também muitas vezes relacionada ao pensamento neotomista é denominada da influência franco-belga do serviço social europeu. Vou colocar aqui, para você não esquecer. Serviço social europeu é a mesma coisa que serviço social franco-belga, que é a mesma coisa que influência neotomista, é a mesma coisa que esse pensamento mais católico que influencia o serviço social. Tem um caráter doutrinário e conservador, ou seja, não científico. Presta atenção, não é ciência, não é teoria, é um pensamento doutrinário e conservador. Conservador porque quer conservar a sociedade capitalista e trata a questão social como um problema moral e religioso, e tem como objetivo integrar o indivíduo ao meio. Logo, a lógica de ajustamento de condutas, de mudanças de comportamento do indivíduo, porque ele é supostamente inadequado à ordem. Há uma disfunção moral, há um desvirtuamento moral. Então, esse profissional vai conduzir ao reencontro com a religião e com essa adequação e esse ajuste moral dele, para que não haja mais nenhuma desordem. É uma perspectiva, sim, bem funcionalista. Ademais, no que tange ao doutrinarismo, segundo Yamamoto e Carvalho, eles vão trazer um caráter missionário à atividade profissional por meio de fazer face aos imperativos da justiça e da caridade, dentro de uma perspectiva de profissionalização do apostolado social, segundo parâmetros técnicos e modernizadores. Usando aqui, lembrem-se, o método do ver, julgar e agir numa sociedade secularizada, ou seja, numa sociedade que vai abandonando a religião como centro, ameaçada pelo liberalismo e pelo comunismo. Quais seriam as características
desse neotomismo. Uma das características é o bem comum, essa defesa do bem comum. Uma outra categoria bastante trabalhada no neotomismo é a dignidade da pessoa humana. O ajustamento dos indivíduos que eram clientes e a perfectibilidade humana. Então, éramos sujeitos perfeitos que estávamos moralmente desvirtuados. Ao encontrar com a religião, nos reencontraríamos com essa perfectibilidade. Deus é perfeito, né? Vocês já ouviram falar, se Deus é perfeito, o humano que é construído à imagem e semelhança de Deus só podia ser perfeito também. Mas que ao ser corrompido pela moral, por valores desajustados, se afastava dessa perfectibilidade. Então, uma tônica desse pensamento neotomista, doutrinador, é o conservadorismo. Agora, ele não é exclusivo, tá? Ele não é exclusivo desse pensamento doutrinário. O conservadorismo, ele é, na verdade, um posicionamento político que vai surgir já com a emersão da sociedade capitalista, os ideários da burguesia, já vai ter um movimento de reação. Por isso que geralmente o conservadorismo está relacionado a reacionarismo. E tinha esse movimento de reação de negar a sociedade capitalista, de exigir um retorno à sociedade feudal. Porque o conservadorismo ele tem um apego à tradição, à comunidade, à família, à ordem e estruturas mais fechadas. Claro que ele vai se renovando como o neoconservadorismo hoje, mas o conservadorismo ele já surge com os ideários capitalistas a priori sistematizados pelo Edmund Burke, tá? Então, o conservadorismo será uma marca fundante do serviço social brasileiro e não significa apenas a presença de ideias conservadoras e antimodernas. Vou explicar isso aqui. Resultantes da herança do século XIX, mas de ideias atualizadas que se transformam em bases de manutenção da ordem capitalista. Porque, a priori, o conservadorismo ele surge negando o capitalismo. Ele quer o retorno do absolutismo, ele quer o retorno da monarquia. Mas, a priori, existe uma parte desse conservadorismo que se adequa à sociedade capitalista, porque os próprios burgueses se tornam conservadores, conservar a ordem, porque eles estão no poder. Por que antimodernos? O capitalismo, ele significa o advento da modernidade. Então, o que nós conhecemos como era moderna significa o advento do capitalismo, o advento da sociedade baseada em produção de mercadorias que são vendidas e trocadas mediante dinheiro, capital que se universaliza. Então, o capitalismo ele é o grande triunfo da modernidade, sendo que a modernidade ela é contraditória ao projeto do capitalismo, ao projeto do socialismo. Por isso que aqui está dizendo antimodernos. O antimoderno é tudo aquilo que nega os avanços do capitalismo e as suas próprias oposições, inclusive, dentro da sociedade socialista. Então, antimoderno é
contra a modernidade. Nesse caso aqui, modernidade seria algo parecido com o capitalismo. O capitalismo, ele seria a modernidade. Você vai dizer, mas Sharon, capitalismo é modernidade? É, porque nunca se teve tanto avanço tecnológico como na sociedade capitalista. Então, naquela época, é o advento da modernidade. Por isso que se advoga, né, essa questão da pós-modernidade, enfim. Não vou entrar nisso agora. Mas os capitalistas se tornam conservadores, atualizam esse conservadorismo primário. É necessário ainda assinalar, eu já coloquei isso para vocês em outro momento, que além desse processo da Igreja Católica na Argentina e no Chile, tem muito essa presença do racionalismo higienista, ligado à intervenção de movimentos médicos que vão exigir a criação de uma assistência pública a partir do Estado, assumindo de forma preventiva a área sanitária, social e moral. Então, além desse contorno conservador, da adequação do sujeito, do ajustamento, desse desvirtuamento moral, agrega-se esse racionalismo higienista quando a gente pensa a imersão na América Latina, Argentina e Chile. No Brasil isso não é muito presente. Tá? Então, encerramos agora essa parte da influência da Igreja Católica e nos vemos na próxima aula, tá bom? Um beijo.